Que eu continue com vontade de viver, mesmo sabendo que a vida em muitos momentos é uma lição difícil de ser aprendida. Que eu permaneça com vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas que a vida dá, eles vão indo embora de nós. Que eu alimente sempre a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, sentir, entender ou utilizar essa ajuda. Que eu mantenha meu equilíbrio, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem meus olhos. Que eu alimente a minha garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são ingredientes tão fortes quanto o sucesso e a alegria. Que eu entenda sempre mais a minha intuição, que sinaliza o que de mais autêntico eu possuo. Que eu pratique mais o sentimento de justiça, mesmo em meio à turbulência dos interesses. Que eu manifeste amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exige muito para manter sua harmonia. E acima de tudo, que eu lembre sempre que todos nós fazemos parte dessa maravilhosa teia chamada vida, criada por alguém bem superior a nós, e que as grandes mudanças não ocorrem por grandes feitos de alguns, e sim nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós. Chico Xavier. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. E no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Estou feliz de estar mais uma vez com vocês, trocando as nossas energias, claro, sempre fazendo novos amigos. Para falar hoje com a gente, nós trouxemos o Dr. Marcos Moreto, cirurgião plástico, um grande amigo, e que vai dar dicas para todos nós quando deve ser feita a mamografia redutora. Como vai, doutor? Tudo bem? Olá, Beth. Olá, os ouvintes, amigos, amigas. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Doutor, por que nós, brasileiras que somos, rendemos à moda das mamas grandes e as próteses de silicone em benefício de um silicone menor, de uma mama menor?
Eu até hoje não consegui entender isso. Isso, eu costumo dizer que são modas, momentos que surgem em que há um grande investimento na mídia e que passou a ser moda. Então hoje a moda é você ter as mamas o maior possível que puder. Antigamente você tinha um conceito ao contrário, a redução mamária. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa moda já pegou há muito tempo. Então, você observa que as americanas têm mamas grandes. Então, isso, além de moda, é uma questão de gosto, de preferência. Tá? No caso masculino, vamos dizer assim. E as mulheres, para acompanharem, acabam aderindo a isso. No Brasil, isso acontece já há alguns anos, uns 10 a 20 anos, que iniciou essa moda de você ter uma mama, um volume um pouquinho maior do que seria o normal. E para isso existem as indicações. Tá? Certo, a gente tem que ter sempre... Não é toda pessoa toda mulher que pode colocar o silicone. Se for pelo bom senso, não. Não deveriam ser todas as mulheres. Existem mulheres que você tem a mama dela, ela tem um tamanho proporcional ao organismo, mas ela está às vezes caída, flácida. Então você apenas com a pexia, que é o termo técnico que a gente usa, o levantamento, você já tem um resultado excelente. Só que às vezes a mulher tem um falso pensamento que a prótese mamária, ela vai te dar a sustentação dessa mama pro resto da vida. A prótese, ela é um objeto inerte, então ele não vai se modificar dentro do seu organismo. Só que o seu organismo muda. Então normalmente eu coloco a prótese abaixo da glândula. Pode ser colocado debaixo do músculo também. Mas vamos raciocinar colocando debaixo da glândula mamária. Aquela prótese lá daqui 10 anos, ela vai continuar do mesmo tamanho, da mesma forma, na mesma posição, tudo igual. Só que a sua glândula, a parte do tecido da pele e outros componentes, eles vão mudar com o passar dos anos. O que a gente tem uma reabsorção de massa muscular e de outros elementos, onde ocorre a flacidez. Isso vai variar de paciente para paciente, conforme a genética depende também dela. é isso que eu ia falar, da genética. Vai depender da genética. Então, às vezes você tem a prótese colocada lá e a mama, depois de 10 anos, 20 anos, ou às vezes depois de uma gravidez, em que a paciente teve um aumento de peso muito grande, você tem essa mama caída. Então você passa a ter 4 mamas, seria a prótese em cima e a mama verdadeira embaixo. Então por isso que deve ser muito bem avaliado antes de colocar uma prótese mamária. Se tem indicação essa prótese, se não seria melhor colocar essa prótese depois de ter os cílios, se você tem condições, em vez de colocar a prótese, fazer apenas a pexia, fazer apenas o levantamento, a sustentação dessa mama, já que o volume está no seu tamanho normal. E quando operar a mama? Esse é o grande dilema da gente. Quando deve ser operado? Hoje, cada dia mais, as meninas, mais cedo, elas querem uma colocar, prótese. né? Então tem meninas que vão lá no consultório com seus 15, 16 anos, já querendo colocar a prótese. E tem contraindicação, doutor? Tem a contraindicação. Você precisaria pegar um laudo de um mastologista em que ele vai falar para você, olha, nesse caso essa mama não vai crescer mais. Só que isso é impossível você fazer. Porque cada paciente é uma paciente e você não tem um exame específico para isso, né? Para isso. Então a gente aconselha chegar pelo menos aos 17, 18 anos, onde você já tem um desenvolvimento total do corpo. Então aí sim você vai poder analisar. Porque o nosso organismo, a cada dia, ele está mudando. Tá? E da menina nessa idade também. Então você colocar às vezes uma prótese aos 15 anos de idade, você vai chegar aos 18 anos, você vai ter que tirar essa prótese e fazer uma redução de mama, porque ela pode ter um desenvolvimento. Tá? Então a gente tenta controlar isso. Então,
às vezes a gente procura orientar o paciente, aguarde mais um tempo, aguarde mais 1 ano, 2 anos, até conseguir desenvolver o que tem que desenvolver essa mama. E aí vem o segundo problema, tá? Eu quero pôr a maior possível. Poxa. Tá? Então aí é onde uma ilusão isso, né, doutor? A gente tenta passar, olha, você ainda vai casar, você vai ter filhos, você não sabe o quanto você vai engordar, você pode perder isso daí. Se você tiver um aumento de peso até 10 quilos, então você não perde a cirurgia em si. Mas acima de 10 quilos, acima de 20 quilos, então com certeza você vai perder. Então você vai ter que fazer uma nova cirurgia, em que aí você pode manter a prótese, tá? E às vezes até retirar a prótese, porque depende do tamanho da mama que ficar, e você remonta essa mama em cima dessa prótese. Então, aí a gente tenta aconselhar da seguinte maneira: tenta deixar uma reserva pós-gravidez. Quer dizer, não colocar no máximo, né, não doutor? Colocar o ideal hoje, deixar esse ideal para pós-gravidez. Então, vamos fazer um exemplo simples. Eu indico a 250, tá, de tamanho, e o paciente quer o 300, que ficaria ideal, tá? Só que esse paciente, se ele botar 250, depois que tiver um filho ou 2 filhos, tá, essa mama vai estar flácida, tá? Mesmo ela engordando os 10 quilinhos. Então aí ela volta, não vai ter mais filho, põe o 300 e definiu. Ela pôs o 300, tá? Se ela tiver esses 2 filhos, ela vai ter que ir para o 350. E de repente o 350 para ela já é um exagero. Então às vezes você tem que fazer aquele corte que a gente chama de T invertido ou em âncora, tá? Que vai dar um bom resultado também, mas o que a gente sempre procura é minimizar o tamanho de cicatriz. Quando menos é mais, né, doutor? Exatamente, quando menos é doutor, mais. Agora tem muitas mulheres atualmente estão no caminho inverso, estão procurando reduzir a mama. Tem. Por que isso está acontecendo bastante? Tem os 2 fatores. Você tem basicamente 2 grupos. Tem o grupo os 2 insatisfeitos. Os 2 insatisfeitos, né? O grupo da mulher que acha que a mama é muito pequena, e o grupo de mulheres que realmente tem o que a gente chama de uma hipertrofia mamária. Então são mamas enormes, sabe? São classificadas de hipertrofia grau 1, 2, 3, e aquelas que a gente chama de gigantomastias. Poxa, sabe? Chegando até sutiã 58, 60, uma coisa horrível. Então, aí realmente tem que fazer a cirurgia de redução. Por quê, doutor? Porque uma mama dessa acaba criando problemas psicológicos. Outros problemas. Psicológicos. E físicos, né, doutor? E físicos, mas com origem psicológica. Então, uma menina de 16 anos que tem uma mama muito grande e caída, que não gosta, ela vai falar assim: isso daqui está me dando problema na coluna. Errado. O que está dando problema na coluna é a postura dela por causa dessa mama, que ela não gosta, e passa a ficar mais encurvada, levando um problema de coluna. Então, nesse caso, depois de muito bem avaliado, você pode até fazer uma cirurgia, tá, que seria paliativa pela idade dela de 16 anos, como já operei pacientes com 16 anos com problemas psicológicos enormes, uma mama realmente enorme, em que você orienta: eu vou transformar o seu 52 num 48, que não é ideal para você, tá? Eu sei que você gostaria de um 44, por exemplo, mas nós vamos deixar no 48 para não comprometer a sua amamentação amanhã. Que pode, se você reduzir muito, se você você transformar pode... um 52 num 42, um 44, com certeza essa amamentação... Por quê, doutor? Porque você vai cortar todos os canalículos e os ductos que vão produzir o leite, e você vai tirar uma grande quantidade de glândula mamária. E depois eles não se refazem mais, dificilmente eles se refazem, podendo levar até uns quadros, como a gente já observou algumas vezes, em pacientes que na adolescência, que a adolescência vai até os 20 anos, reduziram demais essa mama, tá? Deixaram o tamanho que queria na época,
e depois, durante a gravidez, não conseguiu amamentar, mas teve leite e formou uma mastite, porque o leite não tinha para onde sair. Puxa, então você perde os canais por onde esse leite tem que sair. Tá? Então o leite começa a ficar lá dentro e ele pode levar uma mastite. Então você tem que drenar. É um problema muito sério. Mas ele não pode ser radical em nenhum momento. Não pode, né, ser radical. Você pode fazer algumas coisas, como eu falei. Você tem um problema no momento, que é um problema psicológico grande. O paciente com uma mama muito grande, está com 16 anos. Então, tentar mostrar para ela que você vai resolver esse problema dela parcialmente e definitivamente após o casamento e o filho. Essa é a conduta ideal. Tá? É o bom senso, né? É o bom senso. Muitas não entendem. Por quê? Porque não tem experiência da vida. Mas quando você faz um bom trabalho psicológico, os pais ajudam e a paciente é um pouco mais compreensiva, ela tem um sucesso muito grande, porque ela consegue entender o futuro e não o presente. Então, o presente é hoje. Você vai ter um resultado legal, contente hoje. Amanhã você vai estar triste. Você vai, poxa, podia ser evitado esse problema que eu estou tendo agora. Uma outra moda que surgiu hoje, recentemente, é eu tenho uma mama 44, mas eu quero uma mama 44, só que com prótese. Com a falsa ideia de que a prótese dá sustentação à mama. Que a sua mama não vai cair nunca mais. Não é assim que funciona. Nós temos a redução de mama. Mas mesmo que essa mulher, desculpa te interromper, mesmo que essa mulher, depois que ela cai, mesmo que ela não tenha filho? Pode cair, vai depender da genética e da pele dela, de quanto ela engordar. Tá? Então, você transformar um 44 em um 44 com uma prótese, eu acho que é uma coisa assim que não tem um bom senso, um cabimento. Existem indicações para isso? Existe. A gente faz muitas cirurgias em que pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, meninas com 20 e poucos anos, que hoje está muito comum fazer isso, então elas estão com a mama bem caída, tá? E que você não teria um volume ideal. Então aí sim você coloca uma prótese e monta essa pele e essa glândula em cima dessa prótese. Então essa é uma indicação correta. Agora, às vezes a menina tem a mama bonita, 44 dela é bonito, pouquinho caído. Então hoje a gente quer tudo perfeição. E mulher é mais do que isso, não é mais do que perfeição. Porque a própria mídia faz com que nós fiquemos almejando aquela mulher maravilhosa que parece ou na revista ou na televisão. Né? Eu costumo citar o seguinte exemplo: vai passear no shopping e ver se alguém que estiver dentro do shopping passeando entra em alguma daquelas roupas que está exposto no manequim. Difícil. Sabe? É igual apartamento que você vai comprar e tem aquela... A planta. Tem o apartamento mobiliado para você ver como vai ficar. Você entra e você acha encantado. Lindo, Aí você vai sentar no sofá, você vê que o sofá não é do tamanho do sofá que se vende. Tá? Então, a roupa que você vê no manequim de um shopping, por exemplo, é uma roupa manequim 35, 36. Eu já fiz essa pesquisa. E todo mundo quer aquilo, só que você precisa ter o corpo para aquilo. E você não tem esse corpo para aquilo. Principalmente a brasileira, né? Principalmente a brasileira. Tá? Então, o bom senso, quando operar uma mama, o quanto deve ser retirado ou o quanto deve ser colocado, introduzido, no caso de uma prótese, deve ser muito bem avaliado. E se for uma adolescente, deve ser avaliado junto com os pais, para que eles também compreendam o que você está fazendo, que é um trabalho não presente, é um trabalho futuro. Sim. Então ela tem que entender, se conscientizar que aquilo é o melhor para ela naquele momento. Exatamente. E que, como você falou muito bem no início, e a perfeição, o ideal dela, só depois que ela casar e tiver filhos... E vai ser, aí pode ser definitivo. Definitivo, entre aspas, que também com o passar do tempo, né, vai os cair. anos, ela vai tendo uma peitose.
Agora, essa mama, a mama às vezes tem mulheres que se queixam que a mama cresceu. Ela cresceu por quê? Porque ela engordou só? Existe por isso? Essa possibilidade. Já tivemos pacientes que a gente operou, estava na idade ideal e depois de um tempo ela teve um aumento de mama. Então, às vezes não é só pelo fato de engordar. O engordar é o mais comum, 90%. Um outro fator é o fator hormonal. Então, por algum distúrbio hormonal, ela pode ter um aumento dessa glândula mamária. Porque conforme a mulher vai chegando aos seus 40 anos, a glândula, o tecido mamário que produz leite, ele vai se atrofiando. Então ele vai tendo o que a gente chama de uma substituição da glândula por tecido gorduroso, tecido mole. Normalmente ocorre isso. Tá? É próprio da natureza. É próprio da natureza, a fisiologia normal do ser humano, da mulher. Agora, quando a paciente é muito nova, quando tem seus 18, 20 anos, por um distúrbio hormonal, ela pode ter um desenvolvimento da mama, mesmo depois de operado. Então, aí você necessita fazer, primeiro, uma pesquisa, saber o que está ocorrendo, corrigir esse problema hormonal, se for o caso, e depois fazer a cirurgia. Não adianta querer fazer a cirurgia sem corrigir o problema do hormônio, né? Então é isso que acontece, por exemplo, na mulher menopausada. Uma mulher que tem uma mama média, pequena, vamos dizer, normal. E de repente na menopausa ela desenvolve uma mama grande como ela nunca teve durante a sua vida. Isso é mais raro acontecer, mas pode, é muito raro acontecer isso aí. A tendência maior é ela ter uma hipotrofia. Tá? Mas você começa a ter uma ela queda. Porque ela engorda? Pode ser porque a mulher na menopausa, geralmente as mulheres acabam engordando na menopausa. Exatamente. Então esse seria o motivo que a mama aumentou, não tanto pelo hormônio. Não tanto pelo hormônio. Não tanto pelo hormônio, mas por um desequilíbrio hormonal. Sim. Tá? Por ter entrado na menopausa, por ter uma série de alterações hormonais, por isso que se faz hoje, e é muito debatido, essa reposição hormonal, se vai fazer bem, se vai fazer mal, tá? Então ela pode ter esse aumento de peso e esse aumento da mama. E em outros casos, a paciente tem uma hipotrofia da mama, porque ela começa a ter uma substituição gordurosa do tecido mamário tão grande que essa mama começa a desabar. E você não tem como sustentá-la. Então aí que você vai indicar uma inclusão de prótese ou simplesmente um levantamento, tá? Que seria o resultado ideal para ela. Muito bom. Bom, doutor, estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que você finalizasse deixando alguma dica, assim, para o pessoal que está nos ouvindo, sobre principalmente a mamoplastia redutora, que é o nosso tema, né, principal hoje. E deixasse um contato, por favor. Perfeito, eu agradeço o convite mais uma vez e falo, sempre que você for fazer alguma consulta com um cirurgião plástico, procure uma referência pela internet, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Estética e Reparadora, tá? E pegue um profissional credenciado, porque ele vai poder te dar uma orientação perfeita para o seu caso. Sem dúvida, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, quantas situações que acontecem desagradáveis, né? Doutor, e um contato, por favor? O meu consultório fica no bairro Jardim, em Santo André, na rua Padre Vieira, 505. O telefone é o 4990-7442. Alguma dúvida? É só entrar em contato com Daniela ou a Patrícia e passar e a gente esclarecer o que for possível dentro das suas necessidades. Claro. Gostaria de te agradecer. Imagina, doutor, eu que agradeço. A todos.
Eu que agradeço, é um imenso prazer em tê-lo aqui no programa, que eu sei que é um assunto que agrada muito. Antigamente era só as mulheres, mas hoje os homens também estão ligados, né? Exatamente. Então eu vou repetir o telefone 49907442. Se você liga, Daniela ou Patrícia, agende uma avaliação, uma consulta, e tenho certeza que você vai ficar muitíssimo satisfeita. Tá bom? Vocês têm uma casa de idosos, né? Quantos idosos? Idosas, né? Que são idosas. Quantas idosas? São 44 no total, né? Nossa capacidade são 44 idosas, né? Inclusive, graças a Deus, estamos somente com uma vaga em aberto, né? Estamos com 43 vovós no momento. E eu posso dizer que é um lugar, assim, que não é nem uma casa de repouso, Beth. Eu diria que somos lá uma grande família. Onde fica a casa, Márcia? Fica na Vila Mariana, né? Até que é pertinho, né? É perto, na rua Ouvidor Peleja, 126. Fica próximo ao metrô Santa Cruz, né? E é bem centralizado, um lugar bem fácil de acesso. As pessoas que têm interesse de colocar algum idoso na casa, eles podem visitar a qualquer momento, qualquer hora, ou tem um horário específico para visitas? Não, para conhecer a casa, né, nós temos o dia todo disponível, né, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Nós temos só um horário restrito quanto à visitação dos familiares no dia a dia. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Show Moda, nosso Instagram é Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Nós vamos estar falando de um assunto que eu tenho certeza que vai interessar muitas pessoas. A nova lei da pensão alimentícia deve esquentar disputas entre casais. E você sabe que a pensão eu acredito que a maior parte, ou todo mundo sabe que a pensão alimentícia é um valor que deverá ser pago todos os meses por alguém que tem a obrigação de auxiliar no sustento de outra pessoa. É a quantia fixada pelo juiz a ser atendida pelo responsável para a manutenção dos filhos ou do cônjuge. Para que seja decidida como será a concessão da pensão alimentícia, o juiz deve observar a existência da necessidade de quem pede e a possibilidade de quem pagará. Bom, para falar sobre um assunto tão interessante, né, e muitas vezes complexo, nós trouxemos aqui no programa hoje os advogados Dr. Luiz Gustavo Frati, que no caso é meu filho, e Dr. Flávio Ulian, que é sócio do Gustavo e que é o nosso amigo
Como vai, Gustavo? Tudo bem? Bom dia, Beth. Bom dia, ouvintes. Tudo ótimo, tudo tranquilo. A gente vem aqui trazendo mais um tema importante, né? Já tivemos outra oportunidade falando disso e foram muitas dúvidas dos ouvintes, acabaram nos escrevendo e, à medida do possível, a gente acabou esclarecendo alguns deles, mas a gente sabe que é um assunto que acaba atormentando muito quando algumas das pessoas acabam passando por essa situação, né? Mas um bom dia. É verdade. Flávio, como você está? Tudo bem, Beth? Tudo ótimo, muito obrigado. Muito trabalho. Sempre bastante trabalho, o ano acabando. Aquela correria, aquela neura, né, de final do ano, a gente coisa. Quer resolver tudo agora. Na verdade, o ano vai acabando, o escritório com bastante trabalho, as pessoas querendo resolver todos os problemas no final de ano, mas tudo ótimo. Os ouvintes aí espero que consigam absorver bastante coisa do que nós temos aqui para esclarecer. Sem dúvida. Bom, vamos então, já começando, né, com as perguntas. O que há de novidade dentro da lei da pensão alimentícia? Porque eu sei que mudaram algumas coisas na lei. De fato, Beth, a nossa legislação nesse ano ela teve algumas alterações dentro do Código de Processo Civil e trouxe alguns pontos importantes que já os nossos tribunais eles já vinham decidindo alguns temas. Talvez o ponto de maior importância que nós tivemos foi a possibilidade de protesto, e agora com previsão legal, a possibilidade de protesto da decisão que fixa os alimentos e condena o devedor ao pagamento da prestação alimentícia. Com a redação do nosso Código de Processo Civil, hoje o juiz ele, de ofício ele pode determinar que o débito alimentar ele seja inscrito no cadastro de inadimplentes, de maus pagadores. Então, quando o devedor de alimentos ele for tentar um crédito em alguma empresa, comprar algum produto, já vai constar que ele tem esse débito alimentar e vai constar essa restrição. Isso foi um avanço na nossa legislação de grande valia. Gustavo, trocando em miúdos tudo isto, o que significa? Beth, é uma situação bastante importante, né? Porque você tendo a possibilidade não só do protesto da dívida, né, algumas situações também foram alteradas. Então, o que antes não era fixado, foi fixado aquele devedor da pensão alimentícia que não efetuou o pagamento, né, aí a gente tem os prazos, aí a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso, mas com o mandado de prisão expedido, agora foi determinado o regime fechado. Então, ele tem obrigatoriamente que ficar separado dos outros presos, mas a gente sabe que não é muito assim que funciona, né? O nosso sistema carcerário brasileiro é bem complicado. E o Fantástico trouxe, né, uma grande reportagem sobre a possibilidade de tornozeleira eletrônica. A gente pode também bater um papo sobre isso, que acabou sendo interessante, porque você manter uma pessoa que é devedora de alimentos presa, aí que ela não vai ter possibilidade de pagar mesmo, claro, né? Então claro, tem essa possibilidade da tornozeleira eletrônica, que foi a primeira decisão recentemente que foi concedida lá no Paraná e que trouxe essa novidade também, embora o regime seja fechado, foi concedido. Isso tanto para homens, para o pai ou para a mãe, né? Homens e mulheres. Tanto para o pai quanto para a mãe, né, aquele devedor de alimentos. Os avós também, os netos podem, né, requerer pensão para os avós. Os irmãos, entre um e outro, também podem requerer a pensão. Colocaria o avô só para entender, mas o pai, ele pode requerer pensão ao filho também. Então, aí depende da necessidade, mostrando, né, que a pessoa vive em penúria, que aí necessita dos alimentos para a sobrevivência. Mas essa lei já está em vigor, assim, já está funcionando ou ainda está... Sim, Beth, essa lei ela entrou em vigor em 18 de março desse ano. Tá? O nosso Código de Processo Civil, ele surgiu, ele é de 73, ele teve um projeto que foi alterado no ano passado e entrou em vigor esse ano. Mas fora isso, os nossos tribunais eles já tinham decisões que foram simplesmente adaptadas com a nova legislação, com o código atual, somente para poder estabelecer regras que os tribunais já iam decidindo, para atualizar o nosso texto legislativo.
mas a lei de alimentos, ela já é de 1968, que tinham algumas previsões e ela só vai sendo atualizada periodicamente quando o legislador brasileiro ele não faz as suas atualizações. Por meio das decisões judiciais, o próprio tribunal vai fazendo as atualizações. Como o próprio doutor Gustavo mencionou, uma atualização que nós tivemos pelo Poder Judiciário, a questão da tornozeleira. A nossa legislação ela afirma que o regime é fechado. Então, o devedor de alimentos, quando ele não faz o pagamento no prazo de 3 dias e não mostra a sua impossibilidade de fazê-lo, ele fica preso em regime fechado. Porém, o tribunal está aceitando que ele fique com a utilização de tornozeleira eletrônica para poder trabalhar e assim conseguir realizar o pagamento das suas prestações. Ele vai e volta, vem dormir, ele vai trabalhar durante o dia e à noite ele dorme na prisão. Ele pode ser isso, que aí a gente chama de regime semiaberto, ou ele pode ficar no seu regime domiciliar com o uso da tornozeleira. Então ele vai ficar fiscalizado pela justiça. Né? Perfeito, isso mesmo. Ele tem uma fiscalização. Porque como era antes, só para a gente refrescar a memória. Regime fechado, ele ficava recolhido. Ele ficava recolhido, separado dos demais criminosos, mas ele ficava recolhido em um local próprio, sem acesso externo. É isso. Então a diferença é essa, que hoje ele fica em regime semiaberto. Explicando melhor. Pela legislação, o regime é fechado. Deveria ficar, como regra, ele fica fechado. Sim. Porém, nós temos já decisões, o próprio Poder Judiciário do Paraná, ele já autorizou a saída de presos para trabalhar com o próprio objetivo para conseguir pagar a perfeitamente, pensão, senão como que ele vai conseguir a renda para realizar o pagamento da prestação alimentícia que ele é devedor, né? Claro, sim. Essa é a finalidade. Agora, mais alguma coisa mudou? Não mudou também, sim, Beth, a questão da fixação do percentual sobre o salário. Né? Antes a gente não havia nada fixado, mas em regra a jurisprudência autorizava fixar até limite de 30%, né? Até 30%. Hoje trouxe uma inovação, que hoje aumentou esse limite, foi para até 50% sobre o salário. Então é um valor bem considerável, né? Você ficar com 50%, até 50%, não é que será 50%, até 50%, mas lembrando que não é porque a pessoa tem um rendimento X que vai fixar os 50%, é daquilo que for necessário para a subsistência e sobrevivência, né, Mas quem de decide? quem necessita. O juiz que vai fixar esse percentual. Pode ser acordado entre as partes, se não tiver acordo, o juiz vai fixar, entender qual é a necessidade daquele menor ou do alimentando, não necessariamente seja menor, pode ser a ex-mulher, o ex-marido, o pai ou o filho, tanto faz, e ele vai verificar qual a real necessidade, né, desde que não traga prejuízos nesse sentido. Claro que nós estamos aqui nos fixando a relação entre pais e filhos, né? Sim. Mas hoje também existe a pensão de cônjuges, né? Quando há uma separação, é isso? Sim. Isso é válido também para essa questão? Sim, com certeza. A lei, né, dos alimentos que está previsto no nosso Código de Processo Civil e Código Civil, ela prevê a possibilidade, dentre todos esses que a gente acabou comentando aqui, né? Não só o filho, mas como o pai pode requerer ao filho, o menor ele pode requerer aos avós, entre irmãos e ex-cônjuge, né? Sendo marido ou mulher, quem tiver a condição de prover a subsistência do outro. Apesar que hoje, né, Flávia, as separações, casa separa, mesmo quando são jovens, é obrigatório pagar essa pensão, porque você tem força de trabalho, né? Na minha cabeça, assim, é complicado você exigir uma pensão quando o casal se separa com 40 anos, e a gente vê isso aos montes, né? 40 anos de união, há uma separação. E como que essa pessoa vai poder, né, voltar ao mercado de trabalho? Sim, Beth, nós tivemos até um caso no escritório esses dias. Veja só, nessas situações de cônjuge, o problema ele existe quando a pessoa
acaba deixando o mercado de trabalho para poder se dedicar à família. Sim, claro. Se a pessoa ela deixa suas qualificações profissionais, técnicas, o mercado de trabalho e vai se dedicar à família, ela precisa de um tempo de reabilitação profissional. Nessas hipóteses, o Poder Judiciário ele tem entendido que é preciso ter um prazo necessário para o reajuste profissional. E aí o juiz ele pode fixar um prazo de pagamento da prestação alimentícia, que aí vai variar conforme a necessidade. Pode ser 1 ano, 2 anos, o tempo que o juiz entender necessário para que a pessoa volte ao mercado de trabalho. Isso. Tem um prazo, né? Se não tiver mais, por questões de idade, questão de evolução de mercado, não for mais possível readaptar ao mercado, e aí o pagamento da prestação ele vai ficar aí ad eterno, né? Até o momento que for necessário. Como a senhora mencionou no começo da nossa entrevista, depende sempre da necessidade e possibilidade. Enquanto existir a necessidade e a possibilidade de quem estiver pagando, essa prestação ela ficará estabelecida. Se ficar necessário durante 12 meses, vai ser pago durante 12 meses. Tá? Esse é o entendimento que os nossos tribunais eles têm hoje. Tá? O fato de terem 25 anos, terem idade suficiente e força de trabalho, não quer dizer que não será fixado alimentos. Até porque os alimentos eles são irrenunciáveis. Tá? Eles são direitos, eles não podem ser abdicados. Quem tem o direito, as pessoas não podem abrir mão desse direito. Elas podem não exercer o direito, mas elas nunca podem renunciar. Então, é um direito que já é intrínseco da pessoa, então ela pode não exercer naquele momento. Porém, se surgir a necessidade, por qualquer motivo aí de sua vida, ela pode exigir. É um direito adquirido. Perfeitamente, né? Isso mesmo. Agora, tanto o homem, por exemplo, desempregado, ele pode pedir a sua ex uma pensão, né, Gustavo? Pode sim, como... Porque a gente sempre pensa no homem, né, no pai. Mas hoje tem mudado muito, né, Beth? Porque antes era comum, né, o homem que... prover, né? Prover a família, normalmente a mãe ficava para cuidar dos filhos e era praticamente impossível ela se adaptar ao mercado de trabalho. Depois de 40 anos de casamento, você exigir que ela em 1 ano, 2 anos ou 5 anos se readapte, então por isso que o juiz acabava fixando. Mas hoje em dia tanto o homem quanto a mulher trabalham e havendo necessidade de qualquer um dos dois, qualquer um pode pedir a pensão ao outro. Vai ter que demonstrar a necessidade e o desemprego, né, ali obviamente para conseguir o que o juiz fixe ali a pensão. Mas enquanto resolve essa situação, a pessoa não fica presa, né, não fica detida. Não, Beth. Após fixada, né, a pensão, a hora que o juiz fixa a pensão, aí a pessoa passa a ser obrigada a efetuar os pagamentos. Né? Como o Flávio falou, o juiz fixou, ele é obrigado. Aí quem vai obrigar é aquele que tem o direito de exercer. Então, se a pessoa não pagou, aí você pode entrar com a execução de alimentos, que aí da data que você entrou é os últimos 3 meses, da data que você ajuizou a ação para cobrar a execução de alimentos, os últimos 3 meses e dali em diante. As anteriores, eventualmente em atraso, não ensejam a prisão, mas você tem o direito de cobrá-las, sim, né? Que o tribunal ele entende, a legislação entende que as anteriores aos 3 meses não é aquela questão de subsistência, então não há necessidade de expedir mandado de prisão, mas você não perde o direito de cobrar as parcelas anteriores. Claro que entende os prazos prescricionais que têm que ser observados, né? Quando, ou seja, o homem, o pai ou a mãe deixa de pagar a pensão no mês por um atraso, e qual que é o procedimento? A mulher tem que ir lá e denunciar? Como que isso se encaminha? Quando existe uma prestação alimentícia fixada por decisão judicial ou algum acordo previamente estabelecido por algum documento, existe a possibilidade de procurar o Poder Judiciário e ajuizar uma ação de execução de alimentos, tá? Ou a fase de cumprimento de sentença, como é chamada.
Feito esse pedido ao juiz, o devedor ele é intimado ou citado para pagar em 3 dias esse valor. Pagar, comprovar que está pago ou justificar que não pode pagar. Justificar aí, só que essa justificativa tem que ser alguma coisa inexcusável, melhor dizendo. Algo que demonstre de forma clara que não dá para trabalhar. Por exemplo, está cometido por alguma doença grave e não consegue exercer sua atividade profissional. Alguma coisa bem específica. Não conseguindo comprovar, se as pensões forem aí até os últimos 3 meses, será expedido o mandado de prisão. Se for acima desses 3 meses, é expedido o mandado de penhora e avaliação. Aí o seu patrimônio vai responder pelas suas dívidas. Esse é o procedimento mais simplificado, né? Existem outras complexidades, claro, mas para hoje é o que nós temos. Isso, né? É só para a gente encerrar, porque infelizmente você viu que passou muito rápido. Agora você, Gustavo, não acha assim, um exagero 50% da renda dos cônjuges ter que assumir essa prestação de 50% é metade do salário do indivíduo, né? É verdade, Beth. Ainda mais a gente sabe qual que é o valor que, né, hoje a média de salarial do brasileiro. Então, é relativamente baixo, com o salário mínimo do valor que nós temos, você comprometer 50% da renda para uma pessoa, para alguém que necessita, mas aí você tem que pensar também no que está tendo a necessidade da subsistência, né? Então, não é que será fixado 50%, é até 50% versus aquilo que for realmente necessário para a subsistência. Então o percentual ele é alto, mas para evitar aquelas também fixações de R$50, que a gente vê aos montes, fixação de alimentos, 50, 100 reais, e que quase nunca são pagas também, né? Então você fala, como que você vai prestar subsistência para um filho que necessita uma prestação de R$100, mas em contrapartida a gente também sabe qual é o rendimento médio dos brasileiros, que é baixíssimo também. Então isso o juiz vai analisar caso a caso, por isso que abre esse precedente até 50%, mas também verificando a necessidade daquele que necessita. Muito bom. Flávio, infelizmente o tempo já esgotou. Deixa aí um recadinho e um contato, por favor. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que participaram das nossas explicações de hoje. Quero mandar um beijo para minha esposa, para todos os advogados que estão apostos, né? Sempre estão apostos, os advogados do nosso escritório. Mandar um abraço para os alunos lá da universidade. Opa. Que também são nossos ouvintes. Deixar o nosso contato. Eu sei que foi muito rápido as nossas explicações, porém nós temos aí o nosso telefone de contato para maiores esclarecimentos, é o 2311 1718 e o 2311 1719. Desejamos um Feliz Natal a todos, que o próximo ano a gente tenha maiores conquistas, realizações. E também mandar um feliz aniversário para a nossa Avenida Paulista, que ontem fez aniversário, né? Muito obrigado, Beth. É sempre uma satisfação aqui falar para você e para os nossos ouvintes. Obrigada. Gustavo. Obrigado, Beth, pela oportunidade, sempre trazendo temas aí interessantes que acabam sendo necessários esclarecimentos, né? Uma pena que o tempo é muito curto, né? Tinha tanta coisa para falar sobre isso. Mas a gente faz em capítulos, né? Vocês voltam outro dia, a gente vai... É verdade, será um prazer, Beth, será um prazer. Vou deixar um beijo especial para o meu filho. Vitor. O Vitor. Esse é terrível. Você conhece bem a fera. Peça, né? Mais também um momento de paz para todos, né? Está se aproximando ao Natal, o Ano Novo. Esperamos que o próximo ano seja melhor do que 2016, foi um ano bem conturbado para todos, a gente viu todas as questões que ocorreram, corrupções, desempregos, e sim, só desejo paz em todos aí e que possamos prosseguir sempre um sucesso e um crescimento. Um beijo a todos e boas festas. Muito obrigada, Gustavo, e até uma próxima oportunidade. Bom, gente, eu vou encerrando com a frase de Johnny Depp, que eu admiro muito. Ele diz o seguinte: você nunca sabe a força que tem, até que a sua única alternativa é ser forte. Gente, um grande beijo, maravilhoso final de semana, divirtam-se, sempre com responsabilidade. Estou aqui todas as segundas-feiras, às 7h30 da manhã, e às sextas-feiras, às 10 horas.
Até lá. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. E no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Vocês têm uma casa de idosos, né? Quantos idosos? Idosas, né? Que são quantas idosas? São 44 no total, né? Nossa capacidade são 44 idosas, né? Inclusive, graças a Deus, estamos somente com uma vaga em aberto, né? Estamos com 43 vovós no momento. E eu posso dizer que é um lugar assim que não é nem uma casa de repouso, Beth. Eu diria que somos lá uma grande família. Onde fica a casa, Márcia? Fica na Vila Mariana, né? Até que é pertinho, né? É perto, na rua Ouvidor Peleja, 126. Fica próximo ao metrô Santa Cruz, né? E é bem centralizado, um lugar bem fácil de acesso. As pessoas que têm interesse de colocar algum idoso na casa, eles podem visitar a qualquer momento, qualquer hora, ou tem um horário específico para visitas? Não, para conhecer a casa, né, nós temos o dia todo disponível, né, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Nós temos só um horário restrito quanto à visitação dos familiares no dia a dia. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda.
e semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Show Moda, nosso Instagram é Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Você ligue hoje mesmo, agora mesmo, deixe seu nome, o número do seu telefone registrado na agenda eletrônica, na secretária eletrônica, 4994-7848. Você liga nesse número, deixe seu nome e nós vamos agendar um horário de acordo com a sua conveniência.